Estamos de volta no Ação e Reação, hoje quinta-feira, dia 19 de novembro de 2017, mês que está andando rápido. E hoje aqui temos vários assuntos para debater. Você que pode estar assistindo a TV Com pelo canal 11 da NET, né? Canal 11 da NET, ou 8 do Vivo Fibra, ou pelo www.tvcomsantos.com. Lembrando que o nosso programa é repetido às 11 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Hoje, para debater os assuntos, temos aqui o advogado, jornalista muito conhecido na região, também âncora de vários programas, Heraldo Santos, e também o Nelson Rodrigues, nosso querido ecologista, comentarista aqui, que estava sumido aqui, mas a Água Perrier, que é falada quase todos os dias aqui, é uma obra de dedicação do Nelson Rodrigues. Bom, hoje temos aqui a dona Janete, que me encontrou ontem, reclamando de excesso de moradores de rua em Santos, né? Um assunto aqui que tem interesse a todos, né? Também o trânsito da região, trânsito que em alguns momentos aqui na região fica um pouco pesado. Também o Alcino fala das barcas e das balsas da nossa região. O Heraldo tem uma especialidade também, tem um entendimento sobre isso. Barulho de motos e carros, principalmente na Vila Rica, Boqueirão e bairros da zona leste de Santos. Não que na zona noroeste não tenha, na área continental já bem menos, né? Mas enfim, barulho, né? E a questão da higiene nos ônibus e nas barcas, enfim, nessa questão há uns 15 dias atrás tivemos problemas de barata em ônibus, né? Discutimos aqui num programa sobre essa questão, né? A questão que no verão as baratas se proliferam com uma facilidade muito grande. Até eu cheguei a falar que caixas de supermercado às vezes vêm com barata. A Lucélia, num programa faz uns dias, compartilhou também com essa ideia, fala que ela não leva mais caixas para casa, que ela prefere levar com sacolas, que elas também sabe que não é boa para o meio ambiente, mas que realmente ela tem medo das baratas. Bom, como hoje é um dia ímpar, vou começar pela esquerda, pelo advogado e jornalista Heraldo Santos. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Filete? Agradeço mais um convite de participar do seu importante programa aqui, o Ação e Reação. Agradeço também a toda a sua produção, a direção lá do Augusto Capu de Casa, e cumprimentar aqui o nosso amigo, o Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, né, figura ocupada e preocupada sempre com os problemas aqui da nossa região. Nelson Rodrigues, aqui o nosso comentarista mora aqui do Ação e Reação, tudo bem? Tudo bem, Filete. Obrigado mais uma vez aí por você estar convidando a gente para participar aqui junto contigo. E também aí meus cumprimentos ao Heraldo, que também já é um amigo de longa data. Afinal, aqui em Santos a gente se conhece, quase todo mundo se conhece, né? E se respeita, obviamente. E sempre é um prazer estar fazendo o programa com amigos, né? Mandar um abraço para o Alcindo, para a dona Hilda Rodrigues, né? Para a dona Dilma Rodrigues, que é a mãe do Nelson, para a dona Ilma Rodrigues, que também estão aqui acompanhando, para a Lucileia e também para o Márcio de São Vicente. Bom, Heraldo, essa questão do morador de rua, né, eu entendo, né, mas é só para a gente começar um programa, para começar o debate. Eu entendo que a gente trabalha muitas vezes numa contramão ou sem indicação. Porque eu leio bastante sobre isso aí, Estado de São Paulo, Época, Veja, Folha, Espaço Aberto, Perspectiva, Tribuna, Diário do Litoral, Jornal da Hora e Boqueirão, e as pessoas que estudaram isso do serviço social, né, que fizeram pós-graduação, faculdade, elas dizem que as pessoas não devem dar esmolas, alimentos, cobertores, etc., para forçar os moradores de rua a irem para os abrigos. Exatamente. Ponto. É o que eu leio. Não sou eu que estou falando, é o que eu estudo. E, por outro lado, as universidades, Unisanto, Unimes, Unimonte, Unisantos, aí, o Objetivo, as universidades da região aqui, ou na ERP, né? Vocês vão citar algumas, a São Leopoldo, né? As universidades da região, elas falam que, por pesquisas, 87% dos moradores de ruas são viciados em drogas lícitas ou ilícitas. Então, existe não só a questão do abrigo, tem que ter o acompanhamento psicológico, psiquiátrico, tudo. Então, não dá esmola, não dá cobertor para forçar nos abrigos pelo serviço social.
A parte científica, Nelson, já fala que 87% dos moradores de rua têm algum vício em droga lícita ou ilícita. Ou cigarro, bebida ou maconha, cocaína, crack, enfim, né? Já por outro lado, as pessoas, né, da nossa cidade, região, que é uma região que tem muita gente do bem, fraterna, até no próprio dizer da nossa cidade, né? Tem o dia da sopa, o dia do não sei o quê, o dia do não sei o que lá. Você vê pessoas bem intencionadas, parando do seu carro, levando cobertor, sopa, no Macuco é na terça ou na quinta, no Gonzaga é tal dia, restaurantes se mobilizando aí como a Independência do Gonzaga, que faz a sopinha para levar para as pessoas, uma Independência que o Nelson de vez em quando frequenta lá, junto com o nosso amigo Paulo, né? Então, o que acontece? Essa questão. Então, como seria o direcionamento para a gente poder ajudar a cidade e ajudar essas pessoas, Geraldo? Veja bem, Filete, essa é uma questão realmente bastante complicada e difícil de se atacar, porque você já citou bem, 87% desses moradores de ruas, ou eles têm alguma dependência de drogas lícitas ou ilícitas. Então, muitas vezes foram direcionados para a rua exatamente em função dessa dependência que acabou interferindo diretamente na sua vida cotidiana, né, no seu relacionamento com família, trabalho, enfim, com a sociedade. E acabou levando-os para a rua. E olha, nós estamos agora já nos aproximando do final do ano e parece que há um êxodo, né, com a aproximação do fim do ano, principalmente aqui nas cidades litorâneas, mais pessoas acabam vindo para a nossa região. E Santos tem tudo, como você falou, tem as condições geográficas da própria cidade, tem a praia com muitas acomodações, muitos bancos, tem chuveirinho onde eles podem tomar banho, né? E tem esses outros grupos, são igrejas, são evangélicos, pessoas bem intencionadas que acabam levando alimentos para esse pessoal. Então, o convite à rua, a tentação da rua é muito forte. Então, quando você vem, ou melhor, quando você vê programas institucionais, não dê esmolas, não dê alimento, não dê cobertores, enfim, essa coisa toda, as pessoas se compadecem e acabam fazendo exatamente ao contrário. E aí estimula cada vez mais e mais essas pessoas a irem para os abrigos. Não querem ir para os abrigos por quê? Porque tem regras, tem horários, tem normas e eles não querem cumprir esse tipo de obrigação, né? Mas, lamentavelmente, essa é uma situação que realmente complica as cidades, principalmente nos grandes centros. Você veja ali na região do Gonzaga, né? Nós temos até um canil em frente a uma grande loja. Né? Canil? Um canil. São 6 ou 8 cães ali, né, que ficam com 3 ou 4 moradores de ruas deitados na frente de uma grande loja, ali do lado do Boulevard, né? E é um cenário que já se repete há muitos anos aqui na cidade, né? Sem que tenha um ataque, sem que tenha uma solução. Um ataque não, foi até força de expressão. Ataque ao problema, é nesse sentido que eu quero me manifestar. E nós vamos, depois de nós falar, nós vamos entrar no outro problema, né? Vamos entrar no problema que era o problema do maltrato aos animais, tal. Sim, né? Mas esses animais, eles são até bem tratados. Sim. Quando eu digo canil, é porque são cães que estão na rua. Mas né? se você fizer uma denúncia, que um animal, o Nelson mora num apartamento, se o animal do lado estiver exposto a frio, a chuva, ele pode responder por maltrato. Sim. Então, logicamente que o morador de rua cuida bem dos animais. Alguns até ganham dinheiro com eles, né? Mas, e não sou contra o morador de rua, não. Acho que nós temos que dar uma solução, porque eles são seres humanos igual a gente e merecem respeito. Mas, veja bem, aí ele tem um animal. Ontem mesmo, eu passei pelo Canal 3 ali, umas 9 horas, tinha um morador de rua com um carrinho de supermercado com 2 cães tomando chuva. Aí não é maltrato, né? Porque morador de rua não tem maltrato. Mas a dona Simone, que tem 90 anos, que descuidou do cachorrinho e deixou na chuva, que também cometeu um erro, né? Ela foi penalizada. Então a gente tem que entender, não pode ser uma lei para o cara que tem uma casa, que tem um pouco mais de noção, e o morador de rua também pode fazer o que quiser também. Então a lei tem que ser igual para todo mundo, né? Então, se eu estiver caminhando, andando com o meu cachorro e de repente cai uma chuva, eu estou maltratando o meu animal? Depende do tempo, a permanência sua na chuva, né?
Por exemplo, morador de rua, ele poderia entrar numa padaria fechada, num lugar, numa cobertura. Ele estava andando ali há muito tempo, lá o cachorro todo molhado, né? Eu entendo, mas é questão de ponto de vista, né? Eu não estou dizendo que nem, né? Mas é questão de ponto de vista, né? De uma certa mas maneira. aí é que tá. Quem for fazer uma autuação tem que ter esse bom senso para saber separar, né? Muitas pessoas, você sabe muito bem disso, melhor do que eu até, saem com seus animais para passear e, de repente, nesse período... Sim, você vai fazer uma caminhada... A mudança de climática é rápida, né? Cai um temporalzinho e tal, e às vezes você está 3, 4, 5, 6 quadras de casa. Sim, foi fácil. Não dá, né? Sim, exatamente. Não, mas é só dizendo assim, o ponto de vista do tratamento. Então, né? mas retomando a questão dos moradores de rua, o que eu acho que falta é aprimorar exatamente esse entendimento entre esses grupos que assistem esses moradores, né, e que contrariam as orientações das autoridades para que não dê comida, não dê esmola, não dê cobertores, enfim, roupa, essa coisa toda, para um trabalho conjunto. Quem sabe, né, se as visitas passarem a contar não só com esses grupos de pessoas bem intencionadas, que se compadecem realmente da situação daqueles moradores, aquelas pessoas que vivem na rua, fazem de tudo, né, para que encontre o seu rumo, essas pessoas, um trabalho conjunto, uma sintonia melhor, porque muitas vezes o que acontece também, ô Filete, e a gente percebe isso, é uma certa arrogância, uma certa prepotência daquele que é técnico. Ele fala, não, o problema de morador de rua só eu sei tratar, só eu sei cuidar desse problema, então não adianta você vir com uma sopa e dar para esse pessoal, porque não é assim que a gente trata. Não, eu acho que dá para conjugar as duas coisas e, no meu entendimento, o que falta realmente esse ajuste de propósito. E se isso aconteceu, a gente acredita que há uma solução muito melhor. Porque muitas vezes a gente sabe, o desafio maior é que as pessoas não querem sair do estado de rua, do estado de miserabilidade. Nelson Rodrigues, questão do morador de rua, que é uma questão difícil de a gente conseguir de uma boa resolução, né? Sem dúvida. Eu acho que o Heraldo tem razão, principalmente nessa colocação final que ele fez, porque a questão do morador de rua tem que ser vista sobre o prisma de um problema social, tá certo? Nós não podemos, independente do morador, ele estar na rua e o motivo dele estar, ou a utilização por esse morador de rua de algum tipo de droga, seja ilícita ou ilícita, é outra situação. Porque a abordagem social vai entender quais os motivos que o levaram a ir à rua, né? Se foi um problema familiar, se foi um problema de doença, se foi um problema financeiro, qual foi o problema porque você acha possível, ou alguém acha possível, que alguém faça a opção de morar na rua e ficar ao relento, na chuva, no frio, no sol, com dificuldade de alimentação, sem emprego, sem um desenvolvimento na sociedade? Eu acho que isso não é uma opção racional de ninguém, né? Então, se alguém foi levado àquela situação, a gente tem que se descobrir quais os motivos que o levaram a ficar na rua. E para isso existe o serviço social, para poder fazer essa abordagem, fazer aí individualmente um estudo de caso a caso e tentar verificar quais as possibilidades que o poder público tem, quais os mecanismos, quais as ferramentas que tem para ajudar aquele morador. Afinal de contas, o dinheiro dos impostos no campo social tem que ser feito dessa forma, né? Para que serve o dinheiro público, né? Que é para cuidar da sociedade e nesse campo da ação social verificar o motivo. É lógico, aqueles moradores um pouquinho mais intransigentes não vão querer o morador de rua na sua porta, tá certo? E, por outro lado, a ação social também não pode tomar uma ação radical no sentido que existe uma legislação, né? E o direito de ir e vir, que todo cidadão é um cidadão do Estado, o Estado protege e também tem a obrigação de cuidar, tá certo? Então, ao verificar essas condições preliminares pelo serviço social, há que se dar uma destinação. Agora, é muito difícil alguém apertar a campainha de uma casa e ver uma pessoa
desfalecendo de fome, não dá pelo menos um pão para a pessoa, né? Não contribuir de alguma forma para que a pessoa sobreviva. Então, na colocação final do Heraldo, que eu concordo logo no início da minha fala, é nesse sentido de haver um entendimento da sociedade sobre essa problemática. As sociedades de melhoramento de bairro dessa cidade poderia contribuir com essa causa, né? Porque a gente vê muita gente para alguma sociedade de bairro só ir lá para jogar uma daminha, bater um papinho, né? Matar o tempo, né? Entre os amigos ali. Isso tem que ser feito também porque o lazer é importante para a saúde humana, tá certo? Mas eu acho que as sociedades de melhoramento de bairro poderia ter um papel maior, porque cada sociedade de bairro conhece o problema do seu bairro. E quem são os moradores de rua que estão localizados no seu bairro? E as sociedades de melhoramento, eu acho que, não sei se isso é uma dica que eu estou dando, ou já houve tentativas passadas, é que eu não vejo no presente, e já estou aqui exortando aos presidentes das sociedades de melhoramento de bairro, junto com o setor de ação social da prefeitura, fazer um trabalho conjunto, por que não? Eu acho que todas essas entidades vivas da sociedade têm que dar sua cota de participação na solução desse problema. É uma questão humanitária, social, e que a cidade tem que colocar a mão nisso para que as pessoas não fiquem ao relento aí, inclusive dando uma imagem negativa da cidade, uma cidade essa que se pretende ser uma cidade turística. Então, acho que tem que haver e conjugar os esforços, até buscando aí uma frase do Heraldo, conjugar os esforços, mas envolver aqueles que têm condição para isso. Bom, só para falar do morador de rua, a maioria cuida bem dos cães mesmo, a gente atende também os cães às 8 horas da manhã, vão lá e cuidam bem dele. Tem os moradores de rua que estão ganhando dinheiro com cachorro, né? Não são tão pobres assim, né? E levam cachorro para fazer aquele esquemazinho das pessoas ficarem com pena. Mas a maioria dos moradores de rua cuidam bem de cão. Tem um no Gonzaga, que ele chega de motinho, troca de roupa, vai com o cachorro lá e fica pedindo dinheiro pro cachorro, ração e tal. Esse aí tem até moto. Mas esse é profissional, né? Esse não é morador de rua. Esse é o semi-morador de rua. Ele mora numa casa, é igual uma senhora que ficava nos supermercados, e eu acho que o Nelson falou com muita razão, a gente negar um pão para uma pessoa, uma comida, né? Outro dia eu estava na padaria, o cara falou, pô, eu quero comer um negócio, entra aqui comigo aqui. Ah, não, tu quer beber ou tu quer comer? Bebida eu não pago, eu não bebo. Nem bebida, nem dinheiro. Ah, mas o cara está bebendo. Bom, se o cara está bebendo com o dinheiro dele, ele pode beber a garrafa toda. Se ele não for dirigir o carro lá, não for causar nenhum problema para a sociedade, tudo bem. Agora, não, então tá. Aí pega um croissant, pega Coca-Cola, não, dá um suco de laranja para ele, porque é melhor do que o refrigerante. Normal. Isso aí você se sente bem em poder ajudar as pessoas. Agora, tem gente que usa o cachorrinho, né, para que as senhoras de idade fiquem com pena, dão um saco de ração, dão dinheiro e tal, e aí o cara chega de moto no Gonzaga, né, e depois ele se arruma, profissão morador de rua, depois à noite ele monta na moto e vai embora, aí não dá, né? Não, aí já Isso aí é um contraventor, né? Já é uma situação... Exploração da mendicância, né? Nós estamos de olho, isso aí é complicado. A questão do trânsito, Heraldo, o nosso jornalista Edson Carpentieri, né, do Jornal da Ola, publicou, outro dia no Jornal da Ola, na contracapa, né, que um morador da Vila Rica tinha um Porsche branco, né, diz que tem um amarelo também, né, a Fernanda Capô de Casa esteve aqui também, relatou isso, que ela mora ali perto dessa região, que ficam ali naqueles bares do Canal 3, na esquina ali da Tocantins, né, Tolentino, né, ficam ali com barulho, usando o Porsche, acelerando e tal. E a gente tem notado o aumento das motos aqui em Santos, Praia Grande, São Vicente, Guarujá, Bertioga, na região aqui metropolitana, né, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Cubatão também, das motos com o escapamento aberto, né. E eu sugeri, eu sei que a CT hoje talvez seja até indispensável numa cidade, né, embora estão multando muito, mas aí já é outro aspecto, mas para eventos que nós temos em Santos, passeatas prevenindo câncer de mama, prevenindo tumor de próstata, triatlo, já que é uma cidade esportiva também. Então, a CT tem seu papel, né? Importante também nessa questão. Mas também, eu acho que a CT, com a Polícia Militar, poderia fazer um batidão, né? Ontem eu fiquei contente, cheguei na minha casa depois do meu trabalho e tal, fui para o Gonzaga, depois fui
a faculdade e tal, cheguei 11 horas, tinha uma blitz ali na Epitácio Pessoa, em frente à Praça dos Cachorros, lá a Praça do Sesc, eu acho importante, né? O carro de polícia parado, depois eu vi um outro ali no Canal 5 com a Pedro Lessa, então acho que a polícia está tentando, né? Mas, realmente, essa questão dos escapamentos abertos, preocupa, podia fazer uma batidão um dia lá é só deixar um na praia, perto da balsa, outro na costa, um na... Conselhenáveis eles não gostam muito, que é estreitada, mas um de repente na Epitácio Pessoa, um no centrozinho ali, numa sexta-feira na baladinha, pegava todas essas motos com escapamento aberto, recolhia tudo, né? Aí o cara paga uma multa e tal, o cara vai começar a melhorar, porque realmente o som é muito mais alto que os 70, 80 decibéis permitidos, e as pessoas que trabalham no dia seguinte se queixam muito, né, Heraldo? Exatamente. E eu acho que quem tem que agir nesse caso aí é a Polícia Militar. E no caso, constatada a irregularidade... A CT podia para pôr as motos dentro do carro, né? A CT para levar para o pátio, um trabalho conjunto, fica bonito, né? Fica, mas sei lá, eu acho que a CT teria que cuidar mais dessa questão do ordenamento do tráfego. Fiscalização, nesse caso, eu acho que caberia mais à Polícia Militar. Até pelo poder ofensivo. Ia pegar muita gente? Você eu mora acho perto da igreja de Imbaré ali. Eu acho que você sim. Sofre na tua rua? Se ele faz a... Você Nossa, sofre? é ensurdecedor. Ah, tá, porque quem mora perto de praia, ali perto de uma... Entendeu? É ensurdecedor o barulho. Então, se programasse algumas blitz nesses horários, aí ia apreender muitas motos dessas irregulares, né? Além de recolher ao pátio, só ia liberar depois que retornasse, né, às condições originais do veículo, né? Então... porque aí você libera pagando multa e fala pro cara, ó, você vai arrumar essa moto e me trazer aqui no pátio para ver. Não. Ele vai ter que levar o mecânico lá. A moto não pode sair, ela está irregular, como é que ela vai sair? Então se vira. Então vai fazer com que ele sinta no bolso, porque é só assim que... Ou então ele guincha, lamentavelmente... ou então a moto sai no carro e vai pro mecânico. Depois volta para o pátio volta para o Detran para fazer. Mas aí quem vai ter o controle? Não, você está com o documento apreendido. Você vai pôr essa moto em cima de alguma picape, vai levar para arrumar ou você traz o mecânico aqui. Apreende o documento e fala assim, olha, você tem tantos dias para me apresentar essa moto lá, moto boa. Senão vai sair alguma determinação no sentido de que se apreenda esse veículo uma vez sendo localizado novamente, né? Porque tem que haver, sim. Agora, de carro eu não vi ainda. O nosso Edson Capetieri publicou... Se é ali naquela região Tênis Clube. Do Tênis Clube, então acho que fica centralizado ali no metro quadrado mais caro do Brasil. Exatamente. Nelson Rodrigues, você teve Porsche, Nelson, quando você tinha 20 anos? Tinha uma Porsche, se você tinha, vocês com um carro tão bonito daquele, você precisava abrir o escapamento para aparecer, Nelson? Então, eu ganhei uma Porsche quando eu era garotinho, meu pai comprou na loja americana, né, uma Porsche, e eu curtia muito aquela Porsche, passeava em casa, dentro da sala de casa, né. Agora, isso que você está falando, tem duas questões para colocar. Uma, eu vivi pessoalmente, né. Eu não vou falar o nome do posto de gasolina, porque o posto de gasolina não tem absolutamente nada a ver com isso, né. Mas eu estando ali na Ana Costa com a Luiz de Faria, ali no Gonzaga, num posto de gasolina de esquina. O posto não tem nada a ver com isso, o posto é... Absolutamente não. O posto a pessoa vai lá para colocar combustível... Ao lado do antigo Cinema Indaiá, não é isso? Exatamente. Então, eu vi e escutei, pessoalmente, várias motos, né, fazendo um barulho ensurdecedor, os funcionários do posto tentando conversar e convencer essas pessoas para não fazer aquilo, porque eles vão lá no posto, colocam combustível, depois vão lá comer alguma coisa e ficam acelerando a moto dentro do posto, contrariando os funcionários do posto. E tem um monte de prédio, né, residencial do lado. E fazendo aquilo de uma forma sem sentido nenhum, né? Não tem sentido o porquê fazer aquilo, né? Porque eu acho que quando a pessoa deseja aparecer demais, ela tem essa necessidade interior, né? E a gente tem visto pelas redes sociais, muita gente hoje em dia, para ter 15 minutos de fama, aparece pelado no meio da via pública, né? Virou modinha agora.
Acho que essas pessoas poderiam colocar uma melanciazinha lá no supermercado, fazer uma compra, comprar uma melancia e passear na Praça da Independência com a melancia no pescoço. Porque não tem o menor sentido a pessoa ir lá no posto e ficar acelerando a moto sem parar, os funcionários gritando e pedindo para parar com isso, e eles não atendem aos funcionários. Eu vi isso pessoalmente, né? E as pessoas ali, naqueles prédios ao lado, ali, sofrendo com essa situação. Às vezes, outro dia, recentemente no shopping, algumas pessoas vieram falar comigo ali no Shopping Miramar e falar sobre esse assunto, porque as pessoas nos conhecem no dia a dia e às vezes elas nos veem num programa de TV. Reivindicam. E é uma forma de canalizar aquela necessidade dela através dessas ferramentas que somos nós aqui nos meios de mídia, né? Então, as reclamações ali do pessoal do Gonzaga, aqui, ó, Rua Luiz de Faria, por onde andam essas motos, ali ao lado do poço, Rua José Cabaleiro, Azevedo Sodré, essas ruas ali estão vivendo um tormento. A Rua do Tênis Clube. As pessoas não estão conseguindo dormir. Acordam de madrugada com essas motos fazendo um estardalhaço. Então, é preciso que a Polícia Militar, que o Poder Público, de uma maneira geral, faça blitz de uma forma mais constante na cidade, né? Ninguém aqui quer punir ninguém, mas as pessoas precisam ter bom senso. Se é necessário usar a lei para poder a pessoa entender o que significa viver em sociedade e os limites que cada um deve ter, né, nesse contrato social que se chama lei, é necessário que o Poder Público tome atitudes objetivas e imediatas, principalmente hoje no bairro do Gonzaga. Não sei se outros bairros estão tendo esse mesmo problema, mas a cidade de uma forma geral e especificamente no Gonzaga. O professor Niveloso sempre reclamou desses barulhos e tal, em frente à academia, em frente e tal, porque perturba realmente. Eu parei o carro no semáforo do Canal 3 com a Avenida da Praia, ali em frente ao Clube 15, né? Certo. O cara parou com uma moto do lado, com o vidro fechado, ele acelerava, o carro tremia, né? Eu falei assim, pô, mas isso é um absurdo, né? Só que aí você vai falar com o cara já não é um motociclista, é um motoqueiro, né? Aí o cara já vai achar que é o barulho normal da moto, mas aquela moto, acho que a moto era americana. Nos Estados Unidos não tem esse barulho. A única moto que faz barulho nos Estados Unidos é aquele barulho da Harley Davidson. O resto não pode. Então ele mexeu naquele escapamento, Heraldo. Sim. E de uma certa maneira, alterou, né? Aquilo ali tá com uns 150 decibéis, pô. Só que se tivesse com o vidro aberto, a gente tinha ficado surdo, pô. Não, e não é. E essas coisas acontecem exatamente como o Nelson Rodrigues falou. À noite, as pessoas querem descansar. E quando digo à noite, é altas horas já. Sim, de madrugada. Passa mesmo da meia-noite, passa das 11 horas, as pessoas precisam trabalhar no dia seguinte, precisam descansar. Mas não, fica um inferno aquele barulho. Eu moro um pouquinho longe da praia ainda, mas a gente escuta, viu, Filete? Quando passa, fica um... Mas entra a moto pela tua rua ali, rojão. Às vezes, é muito raro. Menos. Porque eles preferem vir pela praia toda, que tem menos veículos ali circulando. Ali o problema da tua rua, que é encosta de perto da praia, é o que acontece mais ou menos com a minha, que é perto da praia, é a parada em garagem, né? Parada em garagem. O cara vem mamado, ele vai pra praia, olha, pô, esse cara não deve parar na frente da tua casa, não é isso? Ou então os vândalos que saem com garrafas, né, de bebidas e quebram as garrafas na rua, né? Jogam. Na praia tá mais policiado, ele não pode quebrar. Exatamente. Então ele entra numa ruazinha que vai para evitar as pessoas, para tal, e já quebra uma garrafa. Bom, mandar um abraço para Noemi Francisca de Macedo, editora do jornal Espaço Aberto, né? E também aí jornalista responsável pela nossa Beneficência Portuguesa, que está aqui atrás, né? Também para Ademir Pestana, que sempre vê o programa. Sidney Pereira Costa, né? O Sidney Poeta, que agora está mais calmo, mas andou um pouco nervoso no programa, batendo na mesa, na rádio e tal. Calma, Sidney, calma que a gente chega lá. Tem vezes que dá vontade mesmo, mas temos que tomar aquele maracujazinho logo cedo, ou senão faz igual Modesto Roma, omelete com bacon, né? Porque o ovo, a galinha só dá o ovo, mas o bacon vem do porco, o porco é comprometido, né? Então é essa questão aí dessa fábula aí, entendeu, Sidney Costa? Toma um maracujá de manhã, um omelete com bacon, que tudo se resolve. Nós vamos ao rápido intervalo e já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você.
é o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o programa de atenção à saúde de idosos e pacientes crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Quer ganhar uma bolsa de estudos da USA International? Fazer inglês sem pagar nada por um ano? Participe do sorteio no programa Ação e Reação, através do telefone 13 2138 4677. E responda qual a melhor escola de idiomas e intercâmbio que vai dar uma bolsa 100% de um ano para você. Mas atenção, somente quem participar durante o programa pelo telefone 13 2138 4677. Você não pode perder essa oportunidade. Uma promoção USA International.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação nesta quinta-feira, dia 9 de novembro de 2017, com a presença do advogado e jornalista Heraldo Santos e também do comentarista ecologista Nelson Rodrigues. Bom, já falamos aqui de moradores de rua, de trânsito, agora vamos falar da balsa, né? Da balsa e das barcas, né, Heraldo? A questão das balsas, que agora vai se aproximando o verão, né? A cidade aqui, a região é uma região de veraneio, também de turismo, né? Então tem o turismo, um pouco de turismo de negócio, com as feiras, que estão se aprimorando. Tem o veraneio, que é as pessoas que têm apartamentos em Santos, né? Que vêm para a região. E tem a questão também dos turistas, que vêm para os nossos hotéis, tal, que costumam ficar lotados no verão, porque a região é uma região bonita, praias, né? Uma região bacana, né? E hoje que está com essa crise que se encontra no país, muitas vezes o cara deixa de ir para a Europa, para os Estados Unidos, e faz um programa mais perto aqui de São Paulo, da capital, do interior. Também o pessoal do interior gosta muito da nossa região aqui e tal. Mas essa questão da balsa sempre preocupa, e também a questão dessas barcas que trazem os trabalhadores de Vicente Carvalho, né? Para a região de Santos para Vicente Carvalho, aquelas barcas ali que descem ali perto do Banco do Brasil, né? Da praça atrás da alfândega, né? Atrás da alfândega. Exatamente. Também preocupam, né? Como é que você vê essa questão? Olha, quem se utiliza das balsas não pode esperar muita coisa. O que pode esperar no máximo é a morosidade mesmo, porque não dá, né? Pode esperar, espera? Pode esperar, espera. Não tem jeito. É a morosidade cada vez maior, porque ao longo do ano o que se fez foi a manutenção daquilo que é mais essencial. Não tem jeito, não tem por onde colocar mais embarcações lá também. Se bem que houve uma condenação e a Dersa não cumpriu, preferiu recorrer do que cumprir, né? Teria que operar com 10 balsas. Você lembra dessa condenação, sim, né, Fred? E a Dersa não cumpriu e, consequentemente, quando aumenta vertiginosamente a utilização daquela travessia, como no verão, que está se aproximando, os moradores podem esperar. Se hoje esperam 45 minutos, vai esperar 1 hora, 1h30. Não tem jeito, não é? Agora, o que mais preocupa mesmo, Filete, e que muita gente às vezes não dá atenção, é o sistema ali de travessia de barcas Vicente de Carvalho a Santos, ali. São embarcações, mas muito, muito, muito antigas. E as mais novas são embarcações tipo catamarã, que não é apropriada para esse tipo de serviço. O governador inaugurou um ano passado. Pois o catamarã, né? É uma embarcação de recreio, né? Não com muitas pessoas, não com muitos passageiros, para navegarem naqueles cânions ali na região de Sergipe e tal. Não para um volume tão grande. Naqueles cânions de Sergipe, na divisa do estado, ali que é exatamente, bonito. Bahia e Sergipe e tal. Isso. Onde você conhece muito bem, que já foi lá para mergulhar bastante. Eu fui lá para passear, mas é gostoso lá, né? Então. É gostoso. Essas embarcações de fibra de vidro, na constante utilização, as manobras que são frequentes, você veja, as outras embarcações são de ferro. Então, você encosta uma embarcação de fibra de vidro com uma de ferro, vai lascar a fibra de vidro, não tem jeito. A fibra de vidro é para embarcação de recreio, que são todas guarnecidas pelas boias. Você veja no Yacht Club, você vê uma embarcação encostada na outra, não. Elas têm sempre aquele aparadouro ali, né? Aquele mecanismo que evita o choque frontal. E essas embarcações que o governador trouxe aqui para a Baixada, se você for olhar lá, Fred, você vai ficar até estupefato com o estado em que elas se encontram. E olha, há denúncias, inclusive, de que há determinados períodos em que há superlotação.
Será que tem fiscalização isso? Cadê a Marinha? Será que fiscaliza no horário de pico? Era bom dar uma fiscalizada, né? Porque são vidas que estão navegando nessas embarcações. Nelson Rodrigues, questão das balsas, barcas, aí no verão que se aproxima, né? Olha, essa questão a gente verifica desde de garoto, né? Que nós que moramos aqui na nossa região, é um problema recorrente, né? Todo verão aí tem filas enormes ali na ponta da praia e eu acho assim, do ponto de vista do turista, né? Nós que já visitamos vários lugares, lá em Bertioga também, e, enfim, em locais onde tem balsas, a espera é inevitável, né? E o turista, ele está a passeio. Ele não tem um compromisso profissional de horário de trabalho, né? Nós estamos numa região em que, eu vou ampliar o tempo, eu acho que não é exatamente 10 anos, mas eu vou colocar, nos últimos 10 anos, a gente perdeu, e aí estatisticamente tem essas informações, por volta de 40 mil postos de trabalho aqui na região metropolitana, o que não é pouca coisa. Então, esse contingente que sofreu e continua sofrendo por falta de postos de trabalho, pelas condições que o país teve nos últimos 10 anos, não fazem uso constante da balsa. Porque muita gente trabalhava no Guarujá, né, em algumas empresas lá instaladas, e outros vice-versa. Então, esse trânsito de trabalhadores pela balsa diminuiu bastante em função dessa situação do país e do desemprego, desse montante de moradores da região que perdeu essa condição de deslocamento em função do trabalho, né? Agora, o turista não tem um horário específico. Todo turista sabe que tem uma margem de tempo que ele gasta no transporte para viajar, mas ele faz isso de uma forma tranquila, descontraída, né? Porque ele já trabalhou na sua cidade de origem e ele está aqui para se divertir. Então, pegar uma balsa, esperar numa fila, tomar uma aguinha, comer ali fotografia, tirar foto, comer um salgadinho, aguardar ali, tudo é festa para o turista, né? Então, não vejo o problema do estresse do turista. O turista, ele não vem fazer turismo para se estressar. Ele vem para conhecer, para se divertir, para tirar foto. Então, não vejo esse problema. Então, o problema, ele ficaria mais localizado com as pessoas que ainda dependem da balsa para o trabalho, né? Ainda tem essa necessidade de deslocamento, tem que sair muito mais cedo de casa, né? E para aqueles que pegam cedo no batente, o horário de verão é uma beleza, né? Porque o cara tem que acordar no mínimo às 6 da manhã para enfrentar aquela balsa, né? Sabe-se lá. E 6 da manhã é de madrugada, está escuro, né? Corre até riscos de segurança no campo da segurança pública, né? Que ninguém pensa nisso, né? Nos locais onde tem empresas, etc., o deslocamento da pessoa de madrugada, porque ainda é de madrugada, não tem a luminosidade do dia para corroborar na proteção desse trabalhador, também é um aspecto que ninguém pensa. Mas, na verdade, eu não tenho, assim, do meu modo de entender, uma solução para resolver esse problema, porque não podemos esquecer que aumentar o número de balsas tem limites, porque existe a questão da navegabilidade do porto, né? Quer dizer, o sistema de balsas não pode interferir no trânsito de navios ao Porto de Santos, né? Que tem a necessidade operacional que conduz parte de tudo que se leva e traz e, nesse sentido, corrobora com o PIB nacional. Então, nós não podemos colocar o PIB nacional em xeque, né? Na questão da navegabilidade dos navios que vêm aqui buscar ou levar mercadorias para o desenvolvimento do país. Então, tem toda essa relação, esses complicadores, né, que a gente tem que relevar. Tem que relevar e esse fluxo turístico que vai aumentar as filas, etc., a gente tem que ter muita paciência. Em relação às catraias, que foi colocado aqui... As barcas. Barcas. As barcas, especificamente, eu acho que o que falta, como falta na região norte, por exemplo, onde vários desastres aconteceram,
centenas e centenas de vidas já se perderam por falta de fiscalização em relação à quantidade de pessoas em cada embarcação. Então aqui tem que ter também essa fiscalização para evitar que algum acidente dessa ordem ocorra, né? Que o que ocorre é falta de fiscalização, simplesmente isso. Nova lei trabalhista traz mudanças para o trabalhador entrar na justiça. A nova lei trabalhista trouxe mudanças para o trabalhador que entra na ação na justiça contra o empregador. Na prática, o processo pode ficar mais caro para o empregado e deve, segundo especialistas, inibir pedidos sem procedência. Entre as mudanças estão o pagamento de custas processuais pelo empregado em caso de ausências em audiências, de honorários dos advogados da parte vencedora e de provas periciais em caso de perda de ação, além de ser obrigado, com a nova lei, a especificar os valores de pedido nas ações. Outra novidade é que, se o juiz entender que o empregado agiu de má fé, ele poderá ser multado e terá que indenizar a empresa. Antes, esse risco financeiro não existia e o trabalhador poderia ganhar um valor ou nada, mas não tinha custos previstos. Ou seja, ele poderia pedir 20 itens e não ganhar nada, ou ganhar apenas hora extra. E os outros 19, que ele, de uma certa maneira, pediu sem ter merecimento, não aconteceria nada com ele. No caso das ações por danos morais, a indenização por ofensas graves cometidas pelo empregador deverá ser, no máximo, 50 vezes o último salário do trabalhador, né? Mas dependendo da avaliação do magistrado. Então, essa nova lei traz mudanças, e o outro dia aqui o nosso amigo Carlos Alberto da Vila Belmiro falou que a reforma trabalhista não é trabalhista, é empresarial, porque se fez essa reforma com 90% são empresários e não funcionários. Já a dona Vilma acha que essa reforma trabalhista vai impedir que muitos trabalhadores ganhem dinheiro na Justiça do Trabalho indevidamente e que vai aumentar o número de empregos. Você que é advogado, Heraldo, jornalista, já trabalhou em vários veículos, tal, comanda uma rádio, tal, o que você acha dessa reforma trabalhista que está sendo pleiteada aí pelo governo Temer? Bom, deixar claro primeiramente que eu não milito na área trabalhista, né? Ah, sim. Mas Mas você conhece bastante dessa área, você não milita, mas você já trabalhou como patrão, como empregado, então você tem que entender um pouco, né? Claro. Lógico. Mas a questão de você pleitear na justiça, não levar, não ganhar, ou ganhar apenas alguns itens, isso acontece também na justiça comum, claro. Você pede lá o dano moral, você diz que houve uma ofensa a isso, houve um dano material, enfim, essa coisa toda. Direito é prova. Se você não conseguir provar, você não vai ganhar. Acabou, ponto final. Você disse que o teu patrão te xingou, arruma 2 testemunhas. Se ele xingou ou não xingou, ninguém sabe. Se a testemunha fala que xingou, lógico, corre o risco de ser preso, se tal. Mas se a testemunha fala que você não tem testemunha, ou às vezes xingou e ninguém ouviu, aí ele fala, não é complicado. É complicado. Às vezes prova acontecem testemunhal, né? coisas que não, é prova testemunhal, é prova material, é prova com laudo, tudo isso. Mas, por exemplo, teve muitos empregados, Aldo, que vai no advogado trabalhista, não são todos, eles dizem, vão pedir tudo, férias, 13º, mas ele me pagou férias, de repente ele perdeu o recibo, 13º, vale transporte, não, mas eu assinei o papel que não queria vale transporte, mas assinou em 2015, mas em 2016 você assinou outro? Não assinou, então vamos ver se a gente ganha em 2016. Quer dizer, às vezes também induz. E como tem patrões que também pagam tudo errado, manda o cara embora, não paga nada e fala para o cara, vai resolver na justiça. Recentemente teve uma decisão de um colegiado? Não, foi decisão de primeira instância da Justiça Trabalhista de um estado do Sul, não lembro agora qual foi. Era um jornalista, veja a minha peculiaridade, era um jornalista que entrou na Justiça dizendo que o patrão não pagava, a empresa lá não pagava hora extra, não pagava o descanso semanal remunerado, não pagava uma série de outras coisas, essa coisa. Muito bem. A empresa se defendeu e, na sua defesa, juntou o depoimento desse mesmo jornalista, que foi testemunho da empresa numa outra ação anterior, né, em que ele foi testemunha da empresa e disse o quê? Não, a empresa sempre pagou em dia, a empresa sempre pagou regularmente as horas extras, os descansos semanal remunerados, essa coisa toda. E esse cidadão, que depois
contrariando tudo aquilo que ele havia afirmado, ele foi condenado por litigância de má-fé. Preso? Não, preso não, foi condenado. Aí Quer dizer, não é questão de prisão, é questão pecuniária. Como ele estava bem com o patrão, ele falou e não gostava do funcionário amigo dele lá, ele falou bem no patrão. Talvez por isso. No outro que era amigo dele, já não estava bem com o patrão. Não, ele próprio disse que a empresa não pagava. Mas quando ele foi testemunha para a empresa, ele falou que pagava tudo, né? Cerca de um ano e pouco antes, a empresa levantou, pegou esse depoimento dele, juntou na sua defesa e comprovou. Então, também há muita lenda, sabe, que você vai na Justiça do Trabalho e você ganha tudo. Não é assim, não. Os juízes são conscienciosos. E o que eu falei, você tem que provar realmente. Hora essa, você vai ter que provar. Mas a questão eu acho que concordo com você e tal, mas a questão, por exemplo, da perícia. Se fosse por você põe a perícia e fala que, por exemplo, alguma coisa, o perito vai lá, ele não vai cobrar da parte mais fraca, né? Ele vai sempre cobrar da parte, mesmo que você ganhe a peritagem, por exemplo, foi peritar aqui na TV Com. Tem insalubridade. Aí descobriu que não tem insalubridade nenhuma aqui. Você entendeu? Aí, quem vai pagar, às vezes, é a TV Com, porque o funcionário, de uma certa maneira, é a parte mais fraca, ou numa clínica, ou numa loja, não é isso? Também tem essa parte, o cara põe um perito, mesmo a parte mais fraca nunca paga. Não, mas nesse caso, o perito é nomeado pela Justiça. Sim, a Justiça nomeou. Pela Justiça. O cara está brigando com uma loja, um magazine grande. Então. Aí o perito acha que a loja não cometeu nenhuma irregularidade. Ali na questão, quem que vai pagar o perito? Se o empregado tiver gratuidade de justiça, quem vai pagar é a Justiça. É o Estado? Se ele requereu a perícia, aquele que está reclamando lá, o reclamante requereu a perícia, dizendo que tem insalubridade, essa coisa toda, a Justiça não vai obrigar o patrão, até porque não teria sentido. Então o próprio Estado fica com esses gastos Exatamente. Se a pessoa for hipossuficiente. Exatamente. Se for hipossuficiente, o Estado vai garantir a realização dessa prova técnica. Sim. Tá? Assim como aquele que vai buscar um benefício previdenciário e tem que se submeter à perícia. Quem custeia é o próprio Estado. Tá? Ô Nelson, professor... Agora, isso vai entrar em... A nova lei vai valer agora a partir do dia 13, já estamos se aproximando, né? Já foi aprovada. Vai dar... nós estamos na vacatio legis, esse período entre a aprovação, o sancionamento da lei e efetivamente ela entrar em vigor. E será que os juízes vão seguir, Heraldo? Você conhece? Há um movimento grande. Isso, porque o juiz tem um entendimento próprio, né? De juízes e Ministério Público do Trabalho de apontar alguma dessas mudanças como inconstitucionais. É possível que sim, que nesse primeiro momento, algumas dessas decisões que constem da alteração da mudança trabalhista não sejam acatadas pelo Judiciário. É provável que isso aconteça sim. E aí nós vamos criar uma polêmica e a questão pode ir até o Supremo Tribunal Federal. Nelson, o doutor Nível Veloso, proprietário da Academia UP, também trabalhou muito tempo na Uzi Minas, antiga COSIPA, também ministra lá na faculdade, já fez um programa com você. Sim. Ele disse que numa academia de ginástica, num shopping center, que é uma área de muito movimento, um pessoal de limpeza ganha uma insalubridade de 40% de qualquer jeito. Porque tem uma súmula que diz que 40% o local de muito fluxo existe um risco maior, né? Então, ele questiona porque já não se coloca no salário isso, porque diz que tem uma súmula, o Heraldo vai comentar depois, que você já ganha 40%, porque é um local de grande fluxo de pessoas, de insalubridade. Uhum. Olha, é aquela história, né? Se está na lei, cumpra-se. Se a lei, que é um contrato social, não está sendo adequada, ou as partes em que essa lei está interferindo, não está produzindo os efeitos necessários, então tem que se rediscutir a lei. E agora há pouco o Heraldo mesmo falou que existe a possibilidade da Justiça estar rediscutindo aí aspectos dessa nova lei, que no meu entendimento, sei que está próximo aí da lei surtir os seus efeitos, mas eu acho que ela não foi discutida de uma forma mais ampla na sociedade, né? É lógico que, de certa forma, o Brasil sempre andou um pouco engessado nessa questão da legislação trabalhista, nessa relação capital-trabalho, né? Por um lado, os empresários reclamando de que perdem todas as ações na justiça, que a justiça é só favorável aos trabalhadores. Por outro lado, os trabalhadores dizendo que os patrões sempre têm uma postura negligente, que demite, enfim.
as reclamações ocorrem o tempo todo, e eu tenho amigos que são também empresários, etc., que reclamam dos funcionários, tenho amigos funcionários que reclamam dos seus patrões. Essa é uma relação que vai estar sempre em conflito pela natureza das relações, tá certo? Agora, a Justiça Trabalhista está aí para dirimir essas dúvidas, como o Heraldo falou, a partir de provas, né? A comprovação das partes, o que cada um pode comprovar naquilo que está pleiteando. E assim norteia essa relação através desse conjunto de provas, né? Agora, do ponto de vista de tirar o que o trabalhador tinha de direitos, né, nessa lei trabalhista, é isso que me preocupa um pouco, e faltou um pouquinho mais de discussão. Eu não estou dizendo que não se deva aprimorar a lei, porque a legislação trabalhista também já estava há muitos anos aí. A sociedade é dinâmica e a lei tem que acompanhar a evolução social. Não pode haver um distanciamento tão grande de décadas e décadas sem você estar reformulando a legislação para adequar à realidade daquele momento, né? Por outro lado, não se pode tirar simplesmente direitos já conquistados do dia para a noite, né? Há que se haver talvez um interregno de tempo, um processo avaliatório da aplicação dessa lei, para que a gente entenda que ela é útil e produtiva para a sociedade, né? A lei tem que existir para regular, não para ficar punindo as partes. Geraldo, sobre essa súmula, quer comentar alguma coisa? A súmula? Não, que eu comentei que o nível falou que você tem uma academia... sim, você já perde 40% de insalubridade. Da insalubridade, né? Não, mas muitas vezes o patrão não paga exatamente por isso. O patrão não paga, às vezes o empregado também não reclama, e ele faz aquela aposta assim, olha, se só um reclamar for na justiça, eu já estou ganhando. Então, muitas vezes acontece isso. Mas nunca é bom arriscar, né? É bom pagar certinho para não ter dor de cabeça. Né? E dentro da mudança da legislação trabalhista, houve uma que eu acho que é muito mais danosa, que foi a lei da terceirização. Pela terceirização, aí sim o trabalhador perde, e perde muitos direitos. Já perdeu, não é? Porque ele não tem uma série de coisas e o trabalho terceirizado, você pode terceirizar hoje até mesmo a atividade fim da empresa. Não é? Você tem um hospital e você vai terceirizar o médico. Você não vai contratar o médico, vai contratar outra empresa. O médico não é seu funcionário. Tem hospital aqui na Baixada fazendo isso. Né? Às vezes você é quarteirizado, quinterizado, sabe? É uma coisa de louco. Então você tem uma empresa, você tem um hospital, põe médicos de uma parada, um jeito desse. É complicado, né? Lembrando que tem a responsabilidade solidária, né, Heraldo? Também. Se você põe uma equipe de guardas no teu prédio, pessoal de serviços gerais no prédio, se a empresa tiver algum problema, você é solidário, então seu prédio vai ter que pagar aquilo, certo? É solidário, mas existem os riscos da qualidade do serviço prestado. Sim, também, lógico. E que é o fundamental para quem dele necessita, né? Sim. Chegamos ao final do programa, né? Queria agradecer ao Nelson Rodrigues, mandar mais um abraço para a dona Dilma, mandar um abraço também para o nosso amigo Nicola, que está vendo, o Paulo, do Posto de Gasolina, a Maria, da USA Internacional, a Valéria Capô de Casa, irmão do Augusto, que está vendo o programa também, o Manuel Gonzalez, arqueólogo, está sumido, mas está investigando os navios da praia e tal. Vai resgatar aquele navio. Vai resgatar aquele navio lá que diz que é de bandeira inglesa, o navio que está lá no Canal 5, também temos o Recreio lá na ponta da praia, né? E agora, como a maré está mais baixa, a gente consegue vê-los, né? Disseram que tinha tesouro lá, estamos aguardando aí o Manuel descobrir esse tesouro, né? Tá certo. Bom, queria agradecer a você, desejar um bom final de dia para vocês e que vocês fiquem com Deus e continuem com a nossa extensa programação. Muito obrigado.